comentando o que é sincronia. Eu hoje resolvi colocar essa blusa que eu acho lindíssima, porque é a minha cara de brilho e que eu ganhei de uma querida amiga, Ana Cláudia Petkvicius, que aliás me deu o prazer de se hospedar na minha casa esse mês. Veio aqui para eu trazer alegria, energia e acabou que eu ganhei a blusa dela aqui, que eu adorei. E a minha convidada de hoje, vocês não vão acreditar, tá com uma roupa da mesma cor, parece que nós combinamos. Então é a isso que eu dou o nome de sincronia. E vou deixar aqui como uma primeira sugestão. Há um tempo atrás eu li um livro chamado As 7 Leis da Sincronicidade. E os autores, eles escreveram a série do Indiana Jones. Eu não me lembro bem o autor, mas escreveu essa série. Eu já percebi alguma sincronia na minha vida. Depois que eu li este livro, tudo é sincronia. A partir do momento que eu cruzo com as pessoas que eu tinha que cruzar, que eu recebo uma coisa que eu estava querendo, não sei como, cai na minha mão. E como é agora com a Gislene Teixeira, que vem para cá falar uma coisa muito interessante. Gislene, senta aqui, primeiro eu vou te apresentar, e daí eu conto o que você veio fazer aqui. Oi! Tudo bem? Fala, ó, nós estamos combinadas na minha terra falando assim, orna, né? Orna. Estamos ornando. Ornando. Não tá muito combinado? Tá perfeito. Ó, eu tenho um meio douradinho, ela aqui também tem um que parece... Gente, mas tá demais isso. Então, quem é a Gislene, que hoje vem falar com a gente sobre o relacionamento começa sozinho. Eu vou pôr mais um personagem aqui na nossa entrevista, porque ela faz questão de ficar com meus convidados. A Gislene, ela é coach de relacionamento e sexualidade e especialista em relacionamento de um modo geral. Ela tem tanta coisa para citar que eu vou ter que editar, tá? Graduada em letras, MBA em gestão estratégica, pós-graduado em neurociência, MBA em gestão estratégica de capital humano, especialista em capital erótico, pós-graduando em sexologia pela Faculdade de Medicina, practitioner em PNL, isso é fundamental. Conhecer PNL é fundamental. Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e apresentadora de vários canais no YouTube. Ela tem 22 milhões de... Não, 23.500 inscritos, mas já tem mais de 3 milhões de visualizações. Então, é uma pessoa, segue em todas as mídias que ela tá lá dando o recado dela. Vocês já vão conhecer essa peça aqui. E hoje eu tenho o prazer de dizer que, além de ser mediadora de conflitos, ela é graduanda em Direito e Teologia Terapêutica. Eu nem sabia que tinha isso, né? Mas ela vai falar para nós. Muito bem, Gia, você não é a primeira vez que... Ela é residente, né? Não é a primeira vez. Não. Você veio falar do seu livro. Sim. Você veio falar de algumas coisas. O que foi, não? Na verdade, vamos começar pelo começo, né? Como diria o outro, né? Começamos pelo começo. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite novamente. Eu falo que quando a gente é convidado pela segunda vez é porque foi bom, né? Foi bom, muito bom mesmo. E da outra vez nós falamos sobre várias coisas que eu nem lembro, mas voltada a relacionamento, sexualidade. Falei do meu livro, vai sair um outro livro agora, o ano que vem. Spoiler! Spoiler, e a gente adora spoiler. E, na verdade, também sou graduanda em Direito, naquela época que eu vim no outro programa ainda não era, e Teologia Terapêutica. E mais pra frente a gente fala, porque, né? Porque hoje nós vamos falar exatamente que o relacionamento começa sozinho. Quando ela deu esse tema, porque eu pergunto pro meu convidado sobre o que você gostaria de falar, não sei o que imponho, né? Cada um na sua especialidade. E ela disse, o relacionamento começa sozinho. Eu achei interessantíssimo que as pessoas querem um relacionamento antes de se relacionar consigo mesmo, né? Conta sobre isso, como é que é? E as pessoas, eu vejo muito, aliás, vindo pra cá, eu estava conversando com o motorista do táxi, e estávamos falando sobre relacionamentos, essa questão toda, e ele falou, vocês estão muito complicadas, as mulheres. E eu falei, calma que a coisa não é bem assim. E na verdade os relacionamentos estão muito complicados, vivemos aí na era dos relacionamentos líquidos, nem cria vínculo, né? Não dá nem tempo. E então tá tudo muito diferente do que era no passado e a gente precisa entender o que está acontecendo. Então o relacionamento líquido não dá nem tempo de criar o vínculo, como eu mencionei.
as pessoas não se expressam dizendo exatamente o que ela quer, mas ao mesmo tempo estamos também na era dos aplicativos e as pessoas colocam no aplicativo assim: quero um relacionamento sério. E eu sempre falo o seguinte, né? Alto lá que nenhum relacionamento começa relacionamento, nem começa um relacionamento, Claro. menos ainda sério. E para começar um relacionamento, né, antes de pensar em ter alguém, em se relacionar, a gente tem que, né, estarmos muito bem conosco, né? O nosso relacionamento começa com a gente. Então eu tenho que estar bem e me relacionar muito bem comigo para depois poder pensar em cogitar e me relacionar com o outro. Porque senão eu coloco as minhas expectativas e grande parte das vezes frustrada no outro, como se o outro fosse o salvador da pátria e ele vai resolver toda a minha vida. Nossa carência, não é? Exatamente. Nossa carência, nossas dores, nossos conflitos, nossos traumas de outros relacionamentos, a questão do sexo e da sexualidade. E eu atendo muito essa questão de, ele não me deu prazer, não vou sair mais com a pessoa que eu tô saindo, conheci, saí 2, 3, 4 vezes, não vou sair mais porque ele não me dá prazer. E aí eu já regalo um olho desse tamanho e falo, peraí, para tudo, vamos voltar, né? Calma, Beth. Vamos voltar alguns passos, porque não é o outro que tem que dar prazer, né? Nem a gente dar pro outro, nem é uma troca, é um compartilhamento. Então, mas se eu não sei me dar prazer, porque aí a gente alarga assim, né, os horizontes, porque muitas mulheres, e não importa a idade, pode ser 20, 30, 40, 50, 70 ou 100, que não conhece o próprio corpo, nunca se tocou, nós já falamos em outros momentos. Tem mulher que nunca se olhou, nunca colocou um espelhinho ali, né, nas partes íntimas para olhar. Só falar uma coisa, parece que você tá lendo um capítulo do meu livro que eu vou lançar. Parece que tá lendo, gente, olha só, mais uma sincronia. Olha que coisa, é verdade. Mas muitas vezes eu atendo, claro que não todas as clientes, mas algumas, né, dependendo da situação que trazem, mas falar, eu nunca tive um orgasmo, eu nunca me toquei, nunca olhei nada. Às vezes tem 2, 3 filhos, nunca olhou. E aí eu entrego, já tenho assim vários, né? Aqueles espelhinhos tipo de maquiagem, a caixinha fechada, eu entrego e falo assim, olha, semana que vem, né, na semana seguinte, quando você voltar, aí a gente conversa. Você leva o espelho, você olha tal, explico. Não, porque, se você me permite, a mulher não faz isso, mas o menino e até o homem adulto, ele vai pro espelho, ele arregaça as ruguinhas, ele olha, ele aumenta, ele pega, ele se vê onde tá gostoso, onde não tá, enfia o dedo no buraquinho quando é criança. E a mulher não faz isso, caramba. Porque aí vem a questão da educação, né, da sociedade. Primeiro que fecha as pernas e puxa a sainha para baixo, né? É verdade. Então começa aí, isso vai refletir em toda a questão da sexualidade, em toda a vida conjugal, enfim. Conjugal não de necessariamente casados, né? Mas tem essas questões e aí muitas vezes a mulher tem lá já até 2 filhos, por exemplo, 1, 2, não importa quantos. Se sentiu, né? E aí, na semana seguinte, ela traz o espelhinho fechadinho na caixinha e tal, e fala assim, olha, eu tô te devolvendo, você dá para outra cliente, olha, pode ver, eu nem abri. Eu falo, então, aí eu penso, né? Então você olhou no espelho grande que tinha na sua casa, né? Sentou, abriu na frente do espelho e fala, não tive coragem. Meu Deus. Mas aí chega e reclama que não tem prazer, que o marido não dá prazer, e eu falo, mas quem tem que se dar prazer no primeiro momento é ela mesma, né? É a gente. Como o homem também, obviamente. Mas o homem já tem essa questão de tocar, como você mencionou, desde criança. Criança não tem a malícia, então porque é gostoso. Passa ser um brinquedinho, né? Fica ali mexendo e não tem a malícia do erotismo, do sexo, de nada disso. Mas uma coisa também, a gente pode falar tudo aqui, né? Pode falar tudo. Mas depois eu quero falar um negócio. Uma coisa que é bastante comum também, tem homem que, eu até escrevi uma matéria recente pro UOL, que eu falo de vícios, né, de pornografia, na pornografia.
E aí tem muitos casos que eu atendo, que o homem ele acaba meio que se viciando na pornografia, E não consegue ter um porque relacionamento. não consegue, porque é mais prazeroso. E aí a mulher chega e fala assim pra mim, isso é um absurdo, ele prefere assistir filme pornô, ele prefere se masturbar, e eu tô ali, né? E aí ela acorda de madrugada, E ele tá lá. se vira pro lado, ele tá lá se masturbando, e aí ela surta, fica doida, tipo, eu estava Ela se sente mal, né? Ela se sente mal, e aí eu converso, eu atendo casais, né? E o atendimento de casal é separado, atendo primeiro um, depois o outro, e em alguns momentos eu junto. E aí o homem fala assim, eu prefiro, porque eu sei me tocar, eu sei como dar mais prazer, e eu falo isso para as mulheres. As mulheres são muito fodásticas aí em tudo, e eu acho que tá ótimo assim mesmo, mas tem coisa que a gente não dá o braço a torcer, não para pensar. Então, por exemplo, a gente pode fazer, né, subir no lustre e fazer o que quiser, mas tem muita mulher que não sabe masturbar o homem. E aí o homem fala assim, eu prefiro, eu sei como eu faço. Primeira coisa, quando o homem tá aqui se masturbando, ele tem o jeito certo de pegar no ponto exato. A mulher, quando vai masturbar, ela vem de lá pra cá. Então já bagunçou tudo. Não é a sensação que ele tem com ele mesmo. Não é, né? Vai pegar no outro lugar, no outro ponto. E não é nem a questão de ser gostoso, não é. É o pegar mesmo, é o toque, né? Você tá inverso aqui. Então a primeira coisa é pegar certo. E pra pegar certo, você não tem que estar de frente pra ele. Você tem que estar na mesma posição que ele pegaria, né? Então são pequenos detalhes que faz toda a diferença. E quando a gente observa esses pequenos detalhes, a gente entende que para me relacionar com outro, seja no relacionamento afetivo, sexual, primeiro a gente tem que se relacionar. E aí entra uma música que marcou muito a minha vida. Quando eu me separei, eu estava na época da Whitney Houston, The Greatest Love of All. I found the greatest love of all is happening to me. Que fala que o maior de todos os amores é o amor que a gente pode ter por si mesmo. Estamos falando aqui de sexo, sim, mas existe aquele amor por si. E quando é que eu vou poder dar amor ao outro, ao próximo? Seja o relacionamento pessoal, seja o meu vizinho ou meus filhos. Quando eu me amar. E isso se aplica também. Quando é que você vai poder ter uma relação sadia sexual com o outro se você não sabe se dar prazer? Se você nunca teve um orgasmo com você mesmo? Tá falando bobagem, doutora? Ela é minha sexóloga. Não, então, tá falando tudo não é isso? Perfeitamente. E também tem a questão de a gente reconhece, né? E reconhecer é conhecer de novo. Então se eu não sei o que é amor, né? Não tem amor próprio, autoestima, porque a autoestima é muito falado e a gente olha, tá em todo lado, né? A gente abre lá na internet, uma das palavras mais procuradas das buscas é autoestima. Só que o que é autoestima? Muita gente fala assim, é passar creme, não ter ruga, não tal, né? É passar batom, é ficar bonitinho, se olhar no espelho e falar, tô bonita. Não é isso. Não é. Autoestima é um sentimento. E é um sentimento biopsicossocial. Então, quando a gente entende o que é autoestima, que nada mais é que auto eu mesma, né? E estima, é autoestimar-se, é me estimar. Se amar, né? Exatamente. Agora, as pessoas, se você estima uma amiga, você, como no começo do programa você falou que ganha essa blusa linda, maravilhosa, a pessoa que te deu, ela falou, eu gosto da Beth, viu a blusa, a cara dela, identificou tal, e deu. É um mimo, é um presente, é gostoso presentear, enfim. Agora, então a gente faz isso com as pessoas que a gente gosta. Está perto, está junto, chama para tomar um vinho, assiste comer pipoca. Pode ser coisa simples. Agora, quantas vezes a gente faz essas mesmas coisas com a gente mesmo? Né? Não se dá um presente, não se permite uma massagem. Nada. Outro dia eu entrevistei sobre a massagem, o quanto que faz bem você ser massageada. Aquilo faz bem também para a estima, né? Sim. Mas você sabe o que eu quero também comentar com você? Essa história dos autoestima, autocuidado, autorrespeito. Como é que funciona isso? Eu chamo de conjunto de autos, porque sem esse conjunto de autos, a gente não vai para lugar nenhum, né? E aí a gente acaba, porque autoestima, autorrespeito, autoimagem, autovalorização, autoconhecimento, autoconfiança, tudo, né? Sem isso, que é tudo nosso, eu brinco, é tudo nosso, né? Tá dominado.
a gente não tem nada. E aí a gente vai sempre depender do outro. E aí vem as migalhas. Porque se eu sou vazia ou rasa, porque eu acho que eu não tenho nada, minha autoestima não é boa. Minha autoimagem, né, que é quase um complemento ali da autoestima, também não é boa. Consequentemente, porque é um ciclo. Autoamor, se você não se ama. Né? Autoafeto, se a minha autoestima está comprometida, a autoimagem, o meu valor também vai estar. Eu vou achar que eu não estou valendo lá grandes coisas, ou nada, para dizer a verdade. Então, o que eu faço? Eu vou esperar que o outro me valorize. E aí, o que vai acontecer? Eu espero que o outro me dê aquilo que eu tenho que me dar, né? Exatamente. Só que aí entra, é um ciclo. A gente volta porque eu acabei de falar do reconhecer. Se eu não tenho, como que eu vou reconhecer o que o outro tá me dando? Eu sempre vou achar que não. Então o outro faz, pode ser homem ou mulher, né? O outro faz, e eu não reconheço. E aí chega uma hora que o outro cansa, fala, nossa, eu cuido bem, eu trato, eu mimo, eu faço de tudo, e a pessoa não valoriza. Claro que a pessoa não valoriza, ela não reconhece, ela não enxerga. E quando a pessoa fica dependente da aprovação, da valorização do outro, é porque falta isso nela, não é? Eu costumava dizer assim, e alguém me corrigiu, não, você não tem que se bastar. Eu posso dizer assim, eu me basto como mulher, eu me dou prazer, eu me completo, eu tenho autoconfiança, eu não dependo do outro. Agora, se vier o outro, ótimo. É um complemento, mas não que isso é a razão de ser da minha vida, eu ter um outro para me bastar, não. É porque o outro, a gente se basta e tem que ser assim mesmo. O outro vem para transbordar. Ai, que lindo, agora ficou bom isso aí. O outro, eu não posso esperar que o outro me complete. Dá certo. Porque senão sempre vai ter uma falta. É aquela pessoa que assim, tá tudo ali, mas sente que tá faltando alguma coisa. Mas não é que o outro não está lhe dando, é você que tem essa defasagem. E enquanto você não preencher esses vácuos, né, esses labirintos vazios, você vai estar procurando no outro sua própria felicidade, tá certo? Exatamente, isso a gente vê bastante quando a pessoa vai trocando de relacionamento, né? Você para de um, já tá com outro. Ou que tem 3 ao mesmo tempo, não é assim? Também. Ah, isso aí também é muito válido. E aí, teoricamente, não tem uma questão de moralismo aqui, não é mesmo. Mas a questão é assim, mas troca, nem acabou com uma, já tá com outra pessoa, pode ser qualquer jeito. Já está com outra pessoa. Sabe qual é o problema disso? Uma vez me perguntaram assim, um amor se cura com outro? Esse vídeo tá lá no meu canal, um amor se cura com outro? Eu respondi, depende. Por que depende? Porque, na verdade, eu falei lá no vídeo, mas se esse amor for o próprio, sim. Então, aí cura. Se não, não. Porque eu sempre vou esperar que o outro me preencha ou entregue aquilo que eu estou buscando, ou que eu não tenho, ou que eu acho que eu não tenho, porque eu não sei identificar, reconhecer. E aí eu vou buscar no outro, esperando que o outro dê, o outro não dá. Ou dá fica repetitivo, né? E na verdade, está em mim, né? A falta está em mim. Enquanto eu não me preencher do que está faltando, e aí podem ser várias coisas, eu sempre vou buscar o complemento, né? O preenchimento que venha do outro para mim. Sem dúvida. E eu queria saber, eu achei interessante essa questão aqui. Relação e relacionamento é um binômio real, inquestionável? Nossa, isso eu tenho que pensar para responder. Olha, isso daqui a gente tem que ficar umas 3 horas aqui. Não é exatamente um binômio real, porque na verdade depende de muitos fatores que a gente vai construindo. Como no começo foi falado, um relacionamento não começa sério e nem começa pronto, mas é uma construção diária, constante, muito mais fácil falar, quero conhecer alguém, vou iniciar uma amizade, depois que vira um relacionamento. Oi? Você acredita que eu conheci uma pessoa essa semana? Conheci, entrei num lugar, num lugar de uma amiga, num estabelecimento de uma amiga, tava a pessoa lá, olhou, gostou, conversou, dali meia hora virou pra mim e me pediu em namoro, nunca tinha me visto na vida. Aí falou assim, você não vai ser só minha namorada, você vai ser minha mulher. Eu comecei a rir, falei, claro, tá brincando. E daqui a pouco não, já queria me beijar, eu tô namorando. Eu falei, oi, né? Então essas questões
eu vejo que, eu falo sempre, quando isso acontece, essa coisa repentina, você começou a namorar, pode ser até namorar mesmo, né? Faz um mês que você está com a pessoa e de repente vem eu te amo, você é o amor da minha vida, não vivo sem você, corra. Corra. Mas as mulheres estão muito carentes. E aí tem uma coisa muito absurda, né? Eu falo qualquer dia eu vou apanhar das mulheres na rua, porque eu fico falando as verdades. As mulheres podem tudo, podem de poder, né? Tem o carro, tem a casa, tem o apartamento, tem o dinheiro, tem tudo e tá tudo certo. Eu acho que realmente esse é o caminho. Mas ao mesmo tempo fala assim, não preciso de homem, mas eu quero um. A gente também tá tudo certo. Só que depende de como a gente fala. Porque quando eu falo, imagina um homem, né? Se coloca no lugar de um homem, a mulher vira pra ele e fala assim, eu não preciso de você. Tá. Ele já se sentiu mal. Porque, na verdade, ele quer ser necessário. Todo mundo quer ser necessário. Lógico. Se eu começo a me relacionar com uma pessoa, com um homem, e ele fala assim, eu não preciso de você, eu falo, bom, então, porta da rua, você tira da casa, né? E aí, mas eu falo assim, mas eu quero você, eu falo, são Barbies mimadas. Né? É mimo mesmo, eu quero, parece criança, eu quero aquela bola, eu quero aquela boneca. Então a gente precisa entender o que é que a gente está falando e como é que a gente está transmitindo isso. Porque estamos passando uma imagem, um comportamento muito arrogante, por isso que as pessoas estão ficando sozinhas. Homens sozinhos, mulheres sozinhas. É impressionante como tem homens sozinhos. E todo mundo fala assim, não tem homem. Tem. Só que tá faltando aquela sincronia, né? Exatamente. Então tudo depende de como a gente expõe. E aí vem a máscara, né? Todo mundo diz, eu não preciso porque eu tenho que fazer parte do grupo, né? Da vibe tribo, do momento, da tribo. E aí acaba ficando sozinho mesmo. Cada um de um lado e os dois querendo a mesma coisa. Então, essa questão é um binômio perfeito? É um binômio real? Depende. E sobre o relacionamento sério, quando alguém... Porque assim, é o seguinte, eu tô separada há 6 anos, solteiríssima. E lógico que eu cruzo com uma ou outra pessoa e aí a pessoa chega e fala assim, eu queria um relacionamento sério com você, né? Aí eu respiro e falo assim, jura? Não vai poder dar risada em nenhum momento? Tem que ser sério o relacionamento. Então eu não quero. Relacionamento sério? Não. Eu quero rir muito. E é aquilo que você tá falando. Você acaba de conhecer a pessoa, faz uma semana que tá junto, já vem falar eu te amo? Oi? Pra falar eu te amo, gente, tem que rodar muita água, né? É porque amor, amar é verbo. E todo verbo é uma ação, né? Implica uma ação. Então, amar é ação. A gente vai identificar como é. A pessoa fala, eu te amo, eu te amo. Falar até papagaio fala. Mas como é que é expressado isso, né? Quais são as ações? Exatamente. Então, eu vejo muito, banalizou essa questão de eu te amo, É verdade. E as ações não são... Não aí entra uma frase da PNL, que as ações confirmem as palavras. Exato. Essa frase é do Gilberto Cury, que é o presidente da sociedade, você conhece, né? Sim. Sociedade Brasileira. Lógico, adianta você falar eu te amo e não faz um gesto de delicadeza, não demonstra esse amor, não adianta. É preferível que não fale e haja. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. No livro, O Grande Livro do Amor e do Sexo, você escreveu que relacionamento é um investimento em conta conjunta. Oi? Você não trouxe o livro pra gente mostrar? Não trouxe o livro. Aliás, tá me devendo. Desde a outra vez que você veio, você tá me devendo. Vamos lá. Conta o que é essa história de conta relacionamento é investimento em conta conjunta. Na verdade, é tudo isso que a gente já falou, né? Porque um relacionamento implica em pelo menos 2 pessoas. Claro que hoje tem todos os tipos de relacionamentos, né? E não tem certo e errado. E não tem certo e errado. Mas a gente começa com... Na verdade, a gente começa com o sozinho, né? Que a gente começou a falar no começo. Que é o tema de hoje, né? Exato. E depois, se eu resolvo compartilhar, né, o meu relacionamento com outra pessoa, ou me relacionar com outra pessoa, tem que ser em conta conjunta. Conta conjunta é o quê? São 2 pessoas. Então, os 2 investem e é um investimento. Não é qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Mas, vamos imaginar, a ideia realmente foi fazer analogia com a conta conjunta. Imagina uma conta conjunta, onde só um
deposita e o outro só saca. Não vai prestar. Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Então, é um investimento em conta conjunta. A conta é dos dois, os dois depositam e os dois podem sacar. E não pode só ficar tirando, né? Exatamente, porque quebra, se só né? tira... pensa num investimento mesmo, né? Uma poupança, algo nesse sentido. Aí a pessoa depositou lá um valor X, um montante, e ao longo do tempo ela só vai tirando, uma hora vai acabar. Então... É muito interessante essa metáfora, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E agora eu tô vendo aqui, falando sobre sexualidade na terceira idade. Isso vem bem ao encontro desse meu novo livro, que vocês todos estão convidados a conhecer, que se trata 7.0, Inspiração em Movimento, onde tem um capítulo inteiro que eu falo sobre a sexualidade madura e se o sexo tem prazo de validade. Aqui eu queria prestar o meu agradecimento publicamente a essa jovem aqui na minha frente, Gislene, amiga, porque ela me indicou para uma matéria do Fantástico nesse ano, 12 de junho de 2022, o Fantástico veio aqui, ficou uma tarde inteira, para falar com uma mulher septagenária, que sou eu, se sim existe libido sexual na minha idade. Então, vocês que estão aqui me vendo, vocês façam o seu julgamento. Então, eu quero agradecer a Gi que eu estive nesse programa e foi isso que me inspirou, Gi, a escrever um novo livro. Por quê? As pessoas não tratam disso. Parece que mãe não transa, vó não transa, é um tabu, não é? Você como sexóloga, como é que você percebe nas pessoas mais velhas, na envelhecência, que é muito mais bonito que falar de melhor idade, excelente idade, tanto para o homem como para a mulher, como é que você está percebendo? Mudou alguma coisa? Mudou, sim e não, né? Na verdade, tudo depende sempre. E você falou do Fantástico, recente eu gravei um programa dei uma entrevista para o programa Mulheres na TV Gazeta, falando exatamente de sexo na terceira idade, foi o tema que eles colocaram lá. E aí hoje a gente já começa, a grande confusão tá exatamente nisso, né? É 60 a mais, é melhor idade, é terceira idade, é envelhecência, é o quê? A gente não consegue achar uma nomenclatura. Ageless, é sem idade. Eu falo que é vintage. Vintage? Aê, tá? Começa por aí. E aí as pessoas vão se adaptando em cada uma dessas linguagens e claro que faz diferença. Porque se eu falar terceira idade, lá para trás, né, já era assim, terceira idade, eu acho que foi um dos primeiros, das primeiras nomenclaturas, e era aquela coisa associada a velho. Nem era idoso, era velho mesmo. E aí as coisas foram mudando, graças a Deus, né? Hoje a gente tem muitos centenários espalhados aí pelo mundo. E lúcidos e ativos e com a libido também em dia. Então, na verdade, a libido a gente não perde nunca. Claro que a gente tem que ir alimentando, tem que ir cuidando, né? Não perde nunca se cuidar. Exatamente. Tem que cuidar. E porque a libido, na verdade, é muito associado a sexo. Mas, na verdade, a libido é uma energia e que ela cabe em todas as esferas e a gente vai, né, aplicar ali onde fizer mais sentido pra gente. Libido pelo trabalho, libido pela vida. Exatamente. Tem que ser abrangente. E aí, mas, né, normalmente, popularmente, libido associam a sexo. É verdade. E a questão, são vários recortes, então libido, sexo, mas aí vem a questão da menopausa. Menopausa acaba tudo. Pelo menos a gente escutava assim desde sempre. E tem muita gente que não se atualizou e continua pensando exatamente do mesmo jeito. E eu já atendi uma mulher de 35 anos e que ela pensa exatamente assim. Que a e ela fala, quando tudo. chegar na menopausa, eu tenho que fazer tudo na minha vida, tudo. Nossa, antes de entrar na menopausa, porque quando entrar na menopausa, né, Gislene? Então você vai falar para ela ler meu livro, porque eu falei que a menopausa, para mim, foi um divisor de águas. A partir da menopausa, eu desenvolvi toda a minha criatividade. Exatamente. Então, não tem isso de a menopausa é um divisor de águas e daqui da menopausa para trás fecha tudo funcionava e daqui para frente já não funciona mais nada. Mentira isso, né? Porque na verdade, se a pessoa já não gostava de sexo, não tinha uma vida sexual
ativa, prazerosa, ela vai continuar não tendo, né? E se ela tinha uma vida sexual ativa, prazerosa, enfim, ela vai continuar tendo também. Então não é que a menopausa vai mudar para melhor ou para pior. Claro que tem mudança hormonal. Tem, mas tem recursos. Mas tem tudo hoje, né? Então não muda. Quer dizer, não é que não muda, muda. Mas não é que acabou tudo, piorou. E dá para ficar melhor. Eu também sou menopausada e a minha vida está ótima, graças a Deus. Então, eu queria até aqui particularmente participar uma coisa para vocês. Eu faço uso de hormônio, que eu tive uma menopausa aos 45 anos. De lá para cá minha vida começou a ficar muito criativa. E atualmente eu implantei o hormônio que você coloca aqui no bumbum, tá? É uma incisãozinha, coloca um grãozinho de arroz que eu fiz com a doutora Marlene Siqueira, que você conhece, Sim. Nossa amiga. E eu vou dizer assim, se eu já era uma pessoa que tinha libido pela vida, pelo trabalho, pelo sexo, agora, gente, eu escrevi um livro depois que eu fiz esse hormônio, porque a libido da vida, ela tá ligada à libido sexual. A libido sexual também é um start para todo o resto que você vai fazer. Exato. Então, a minha sugestão, quem vai entrar na menopausa, conheça uma antroposofia, que é uma ciência medicinal, tem em todas as áreas da agricultura, e ela tem um enfoque sobre a menopausa, que você não sente os calores, você toma adequadamente remédios que não são alopáticos, são da Veleda, e você pode ter uma menopausa tranquila. E faz um acompanhamento hormonal que você vai perceber que você está madura, a tua experiência vai ser um bônus, um patrimônio, e você pode ter uma vida sexual sadia. Estamos aqui nós duas para falar isso, né? Perfeitamente. Nós estávamos até fazendo planos as duas de fazer coisas novas, sair, sabe? Porque a vida, gente, não acaba aos 40, 50. Eu tenho 70, Gi. Era pra estar assim, fazendo tricô em casa, mas que, né? Vou pra balada, a gente sai, a gente se dança, beija, né? Beija. Então, isso é vida. Ou vai ficar esperando, vendo a banda passar, sentado à beira do caminho. E também não vale essa coisa de, mas eu não tenho ninguém, então eu fico dentro de casa. Mas eu escuto muito isso. As minhas amigas são todas casadas, então eu não tenho com quem sair. Eu, por exemplo, saio muito sozinha, né? Saio sozinha, eu vou... O ano que vem eu vou sair na escola de samba, Beth. Você vai? Ai, eu adoro. Vou, e agora entrei tá na fase dos ensaios. Esses dias eu fui, né? Toda semana eu tô indo. E aí eu vou pra escola de samba, eu ensaio, eu vou pra bar. Se você vai sozinha, você arruma com você. Exatamente. Vou pra teatro, vou pra tudo quanto é lugar. Vou pra bar, vou pra cinema, vou pra um monte de lugar. Vou pra alguns lugares que vou te levar. Não dá pra falar, tá, gente? Mas eu vou te levar. Ai, você vai me levar. Nós estamos prestando, não, esse programa aqui vai ser censurado. Aliás, o programa a gente precisa terminar, que a gente já estourou o tempo, né? Mas, ó, vocês estão percebendo? Eu tenho 70, eu não vou perguntar a idade da minha 53. amiga. Olha só, linda desse jeito. Muito obrigada. Assim, cuide-se que você vai se amar mais. Exatamente. Não é mesmo? Bom, se você tivesse que pontuar o comportamento atual, o que mais te chama a atenção no comportamento das pessoas? Já falei um pouco sobre isso. O comportamento das pessoas está... Você nem esse negócio líquido? Como é que é relacionamento líquido? Era dos amores líquidos. Vai, né? Vai. Na verdade, tem o livro, né, do Zygmunt Bauman. E na primeira página ele faz uma analogia dos relacionamentos com um laço de fita. E ele fala que os relacionamentos na era dos amores líquidos é como um laço de fita, uma fita, e você dá um laço. Só que não tem nó. E aí ele é tão... Você deixa frouxo, né? E aí quando você desmancha o laço, você puxa, ele já solta, porque não tem nada que prenda, e não fica nem marcada a fita. Verdade. E os relacionamentos estão assim. Então, quando a gente olha os relacionamentos hoje, está assim, ninguém se compromete com ninguém. Por outro lado, muita gente tem muito medo de ficar sozinha, de envelhecer sozinha. Por isso vai, em função disso, acaba pegando qualquer coisa que aparece pela frente, né? Vai sofrer, né? Vai sofrer. Então, tudo começa, né, pela autoestima, o conjunto de autos, na verdade.
Porque quando a gente se ama, a gente se gosta, a gente se valoriza, se prioriza, se cuida, a gente não vai aceitar qualquer coisa e nem qualquer pessoa, nem qualquer tipo de relacionamento. Porque às vezes é muito melhor estar sozinha do que estar num relacionamento tóxico. Exatamente. Né? Então os relacionamentos, as pessoas estão simplesmente entrando nos relacionamentos, mas sem saber exatamente o que está fazendo. Uma carência. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu vejo inclusive com muitos famosos aí, os relacionamentos acabam e as pessoas, claro que todo mundo sofre, né? Você termina um relacionamento, você tinha uma família, tem um divórcio, não importa se você, né, foi a pessoa que pediu o divórcio ou não, ninguém sai, tipo, eu vou comemorar que tô feliz, né? Mesmo que falasse assim, bom, eu vou ficar melhor sozinho, né, ou sozinha, não é uma coisa que você fala assim, ai, que bom, graças a Deus, a não ser que seja um caso de violência, etc. Mas a gente fica chateado, não é aquela coisa de no mesmo dia eu vou para uma balada, no mesmo dia eu faço de conta que está tudo bem. O problema maior é fazer de conta. E quando a gente faz de conta é porque a gente quer mostrar para o outro. E aí vem um conflito, né? Eu não sei, eu mostro uma coisa, mas eu sinto outra. Cria um caos interno. Daí. Exato. Então eu vejo muito isso tem me chamado muita atenção. Parece que ninguém... Não, eu não me importo com nada, nem com ninguém, eu tô super bem, só que a noite vai lá e chora o travesseiro que sabe da história. Eu vou ter que prestar um depoimento em função disso que você acabou de falar. Eu tive 2 casamentos, um que durou 14 anos, pai dos meus filhos, abençoado, filhos maravilhosos, e outro que durou 28, ou seja, passei a vida casada. Como eu passei a vida casada, só fiquei 2 anos na entre-safra entre um e outro, que eu fiquei 2 anos sem ter ninguém, e tinha sido criada por um pai muito rigoroso, muito bravo, 20 anos, vocês fazem a conta, eu passei a vida inteira com alguém. Então, quando o segundo relacionamento terminou, porque aqui a pessoa falou, o casamento acabou, eu tô indo embora, eu falei, eu desejo que você seja feliz, eu aceitei, e eu te confesso, eu não derramei uma lágrima, porque pela primeira vez eu fui me apropriar da minha pessoa, Gi, que eu nunca tinha sido. Eu sempre, assim, fazia minhas escolhas até a página 2, porque alguém ia interferir, se eu ia ser bailarina, se eu ia ser pianista, se eu ia pôr essa roupa. E eu permitia, não é que o outro é culpado, eu que permiti que invadissem o meu espaço. Então, realmente, quando foi terminado o meu segundo relacionamento, já faz 6 anos, não é a minha libertação, porque eu sempre fui livre, mas foi assim o êxtase da minha vida. Eu estou na melhor fase, sozinha, sem ter ninguém para ficar buzinando que eu devo, que eu não devo. Se eu precisar um relacionamento, eu tenho uma amizade colorida, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Porque as pessoas não admitem, mas tinha amizade colorida, qual é o problema? O homem, de vez em quando, não sai com uma pessoa, não sai com outra. Eu tenho uma amizade colorida que me satisfaz. Não é um vínculo de marido, de namorado, de cobrança, e tá tudo certo, não tem certo e errado. Então eu tô deixando esse depoimento para você que está sozinha, você imaginar que existe sempre uma possibilidade de você conhecer alguém e que a melhor companhia do mundo é a sua. Exatamente isso. Agora eu quero que você olhe na câmera e deixe, eu invadi o espaço dela, mas eu tinha que falar isso. Uma mensagem para os nossos internautas. O que você diria para homens e mulheres? Eu diria para que vocês olhem para dentro, antes de olhar para fora, para qualquer coisa, para qualquer área, trabalho, família, qualquer coisa. Primeiro olhe para você, olhe para dentro, se aproprie de quem você é, do que você quer, se ame, se goste, se cuide. É esse conjunto de autos que a gente falou aqui, e depois, aí sim, você vai olhar para fora, construir seus relacionamentos, conquistar tudo que você quiser em todas as áreas da sua vida. Mas primeiro é sobre você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe ninguém mais importante que você. Nem mãe, nem pai, nem filho, nem absolutamente ninguém. Porque aí vem a questão da máscara do avião, né? Você primeiro tem que colocar a máscara em você para poder salvar o outro. Isso não é ser vaidoso, orgulhoso, egocêntrico, não. É necessário que assim seja. Porque se eu não tenho, eu nunca vou poder dar. Né? É verdade. Gente, adoro esse papo com a Gi. Ela tem livro, como que você tá na internet? Que você tá com milhões de seguidores, etc. No YouTube é Diva e Sexy. O E é igual aquele Ezinho assim da CIA. Diva e Sexy no YouTube.
No Insta é @Gislene Teixeira. E no Facebook também é Podem persegui-la, porque é só dica boa. Ó, você já veio aqui 2 vezes, 3, virá de novo, porque você sempre tem um assunto maravilhoso. E vamos lá fazer aquele nosso programa. Vamos. Gente, super obrigado. Se você gostou desse programa, clica aqui no sininho, partilha com os amigos, porque quando a gente tem notícias boas, um bate-papo assim tão leve, vamos fomentar isso. Pra que só ficar ouvindo coisa ruim, né? Vamos, faça a sua contribuição. Volte sempre. A Sintonia é um programa do bem que só traz boas notícias. Gi, obrigada, hein? Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.